Hoje é segunda-feira, dia 1º de dezembro, uau, de 2025. O ano que o Senhor nos deu, 2025, o Senhor nos permitiu estar vivos. Estamos encerrando mais um ano de bênçãos, um ano de luta, um ano de vitória, um ano onde nós estamos aqui já há um longo tempo estudando a palavra, já tem bastante tempo, desde a pandemia. Então, nós temos pelo menos 5 anos já fazendo estudo da palavra online. Ainda não estava no canal do YouTube, mas agora está, no canal da igreja. Então a gente já tem um tempo que a gente está fazendo isso. Nós agradecemos o Senhor porque Ele tem nos permitido, né, nos permitido estudar a palavra e compartilhar a palavra do Senhor. A iluminação não está tão boa quanto da outra vez, mas eu acho que assim talvez fique melhor. Vamos ver. Meu óculos faz reflexo. Vai orando para eu conseguir colocar uma lente, né? Aí não vai ter tanto reflexo. Gente, glória a Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Nós estamos estudando Juízes, capítulo 11. A gente vai encerrar o capítulo 11 hoje. A nossa conversa da semana passada ainda não está no canal do YouTube, culpa minha, eu não enviei, né, para o nosso querido amado irmão Felipe, que cuida do YouTube da igreja. Eu preciso enviar para ele. Eu acho que eu não enviei, eu vou conferir, mas eu não devo ter enviado. E nós temos que lembrar que o nosso Deus é bom, que notícias, situações vêm, mas o nosso Deus é fiel. Então eu quero que você separe o seu canto, consiga um pouco de água. Hoje eu estou até só com um pouquinho de água, nem peguei uma garrafa. Pegue suas anotações, o seu caderno, sua caneta, seu note, seu marca-texto e vamos lá, vamos caminhando, que o tempo passa e o Senhor está às portas. Vamos orar? Quero convidar você a orar. Vamos orar comigo? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer pela oportunidade de estudar a tua palavra. O Senhor é bom em todo o tempo. Graças te damos, Senhor. Eu quero lhe pedir. Queima em nós o desejo de aprender da tua palavra. Precisamos. Pai, o nosso amor tem esfriado porque somos pecadores, nos perdoa, nos dá amor pela tua palavra. Quantos tantos, Senhor, desejam ter essa liberdade e não podem. Nos ajuda a buscar esse alimento, a aprender dessa palavra pura, limpa, que sara, que cura, que lava do pecado. Senhor, tantos milagres através da tua palavra nessa noite. Toma, Senhor, a nossa mente. Nos ajuda, Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Nos ajuda, sara os nossos corações, visita cada um de forma individual, mas eu lhe peço também que de uma forma coletiva, aqueles que estão aqui conosco ao vivo, que vão assistir depois, Pai, eu lhe peço um milagre sobrenatural nesta noite, no poder que há no teu nome. Reaviva em nós, Senhor. Queima em nós o desejo da tua palavra, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Gente, Juízes, o capítulo 11. Da nossa última vez que a gente conversou, a gente iniciou Juízes 11, fomos até o versículo 28 e hoje nós vamos pegar do 29 até o final. Talvez você vai dizer assim, mas são tão poucos versículos, né, do 29 até o 40. Mas essa passagem aqui de Juízes que fala do nosso querido Jefté, juiz chamado Jefté, é uma parte bem controversa em relação ao entendimento. A Bíblia não é controversa, mas o nosso entendimento muitas vezes é. Então é algo que a gente vai tomar um tempinho hoje. Eu já comentei algumas vezes que é uma passagem que me dói a alma. Minha irmã, existem coisas na Bíblia que dói a alma da gente? Para mim tem. Situações que o nosso pecado é colocado assim às claras, né? O nosso Deus, a palavra de Deus fala que ele coloca a luz, nada diante do Senhor fica escondido. Como essa luz aqui, até mais forte que ela, né? Se eu levanto aqui, ó,
Ela fica mais alta, ela pega mais no meu rosto, a gente movimenta. O que o Senhor coloca na luz não fica escondido. O nosso pecado funciona desse jeito. Diante da presença do Senhor, ele não fica escondido, precisa ser confessado. E o pecado dói na nossa alma. Juízes capítulo 11, o versículo é o 29 até o 31. Nós vamos ler do 29 ao 31, diz assim: Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Este atravessou Gileade e Manassés. Passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Eita Jesus. Eu copiei aqui esse título. Lembra que eu uso um aplicativo onde eu busco estudos, porque eu não estou descobrindo a pólvora. A gente não está descobrindo a pólvora, né? Ela já foi descoberta. Existem pessoas já estudando há muito tempo. E eu fui procurar e eu achei esse título assim perfeito. O voto translocado, quer dizer, um voto não pensado, um voto sem sentido, um voto que foi feito sem nenhum juízo, sem nenhum. Totalmente sem responsabilidade, sabe? Um voto irresponsável, translocado. Você pode dar um nome aí. Eu achei que translocado ele encaixou perfeitamente. Para a gente lembrar aqui bem rápido, Jefité, ele foi escolhido pelo povo para ser juiz numa época em que Israel estava sendo oprimida pelos amonitas e pelos filisteus. Lembra que a gente falou que provavelmente a história de Jefité e de Sansão estava acontecendo junto? A gente está vendo Jefité e o próximo capítulo, por exemplo, no 13, no 12, próximo, o 12 ainda é Jefité, no 13 já é Sansão. Então, eles estavam sempre sendo oprimidos, o povo vai buscar o Senhor diz para eles assim: Olha, eu salvei vocês de tantas situações, inclusive a gente comparou a quantidade de deuses que eles estavam servindo com a quantidade de inimigos que o Senhor tinha libertado eles. Claro que foi muito mais, mas o Senhor cita ali. E o Senhor fala: vai pedir para os deuses de vocês para que te livrem na hora do aperto, nesse problema. O povo diz, os líderes dizem que se arrependem, tiram os altares pagãos, mas a gente não vê o Senhor mandando eles fazerem nada. Sabe aquela situação que a gente, não, agora Deus está com a gente tirou os altares pagãos daqui, a gente se arrependeu, a gente fez aquilo que o Senhor queria, aquilo que é religiosamente correto, que é ok diante da sociedade, diante, seja lá, dos líderes espirituais, pastores, bispos, não sei como é chamado na sua igreja, mas então o Senhor está conosco. Então o que a gente fizer, o Senhor vai assinar embaixo. A gente falou muito sobre isso da última vez. E os líderes vão lá atrás de. Eles jogam um desafio. Aquele primeiro que se levantar contra os amonitas será escolhido para nos defender e será o nosso líder. Ninguém se levanta, porque será, né? E eles vão atrás de Jefité. E daí por diante, Jefité passa a ser aquele que vai ser o líder militar ou juiz, como era chamado. Por que que eu fiz essa volta, né? Fiz esse. A gente voltou um pouco. Para a gente lembrar que, apesar do povo, dos líderes dizer que se arrependeram, que fizeram isso, fizeram aquilo, em nenhum instante o Senhor falou assim para eles: vão lá e escolham Jefité. Eu levantei Jefité. Jefité, ele não recebe a visitação do anjo, o Senhor não fala com ele, o Senhor não fala com os líderes, nada disso. Aquilo ali tudo está sendo dirigido conforme a decisão humana. Eu, tá ok, tirei, o Senhor fala, o Senhor sempre.
perdoa, né? Então tá tudo bem. Se eu sempre perdoo, tá tudo ok. E eles vão nesse pensamento. Então Jefité foi levantado ali e Jefité ele faz um voto ao Senhor. Volta aí para sua Bíblia, diz no 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. No 30 fala assim: E Jefité fez este voto ao Senhor. De cara no versículo 29, a gente vê que o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. E o Espírito do Senhor faz com que Jefité avance. Volta lá. 29, a gente lê batido, né, que eu brinco, a gente lê chutado, e a gente não se dá conta em alguns pontos muito importantes que a Bíblia dá nos versículos. Pequenas frases, né? Os versículos muitas vezes são uma única frase. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Este atravessou Gileade e Manassés. Então ele atravessou esses dois lugares cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus se apossou dele. Por isso ele conseguiu fazer isso. Aí o que acontece? Ele passa por Mispá de Gileade e daí avança contra os amonitas. Ele já estava cheio do Espírito Santo, e já estava indo, avançando para ir contra os amonitas. Em meio a esse tempo, Jefité decide fazer um voto ao Senhor. Mais um voto de, de uma troca. Se o Senhor me der a vitória, eu farei isto. Se o Senhor me der a vitória. Olha aqui. 30. E Jefté fez este voto ao Senhor: Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro. Se entregar os amonitas nas minhas... esse se aí deixa bem claro que existe uma condição. Para que eu cumpra esse voto, é necessário que o Senhor entregue os amonitas nas minhas mãos. Mas se a gente observar o versículo anterior, já estava claro que o Espírito do Senhor já havia se apossado de Jefté, ele já havia avançado e já estava indo contra os amonitas. Como o Espírito do Senhor já estava sobre ele, era certo que o Senhor daria vitória. Ele ia vencer os amonitas porque o Senhor já havia se apossado dele. Observe que a ordem não é, ele faz o voto e a partir do voto ele fica cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito do Senhor. Não, ele primeiro foi cheio do Espírito e ele mesmo depois decide fazer um voto. Só que este voto é um voto de uma troca. Algo importante para a gente entender a, existe algo muito importante para a gente entender a diferença entre se ofertar ou se fazer um voto ao nosso Deus, do que como era feito e muitas vezes ainda é feito voto a deuses estranhos, a deuses que não é o nosso Deus, tá? Vamos ser claros. O nosso Deus, ele não é para ser idolatrado. O nosso Deus é para ser adorado. A idolatria, ela requer uma manipulação. A gente chega diante de Deus, se o Senhor fizer, eu farei isso. Se o Senhor me der, eu faço isso. Eu vou fazer isso porque assim o Senhor vai fazer aquilo. Você consegue acompanhar o raciocínio? Existe uma troca. Eu faço, o Senhor faz para mim. O Senhor fez por mim e eu faço para ele. Com o nosso Deus não funciona desta forma. Não conseguimos manipular o Senhor. Lembra que Israel estava absorvendo tanto a cultura pagã aqui, que é citada todo no livro de Juízes, com todos aqueles povos em volta, os amonitas, filisteus, entre outros ali que a gente já viu? Eles eram idólatras. Como funciona a idolatria? Eu manipulo esse Deus. Eu faço sacrifícios para que ele faça chover.
Eu, eu oferto, eu faço certas cerimônias religiosas, eu faço aquilo que ele mandar para que ele não se ire contra mim e permita que a minha terra, a terra que eu trabalhei, ela seja frutífera. Que tudo aquilo que eu plantei, a agricultura, seja um tempo de colheita muito bom. Isso é uma troca, é uma manipulação. O nosso Deus não é assim. Deus, o verdadeiro Deus, o Deus único a que nós servimos, ele não se deixa ser manipulado. Então, a gente não pode tentar fazer de Deus um ídolo. Como que a gente faz de Deus um ídolo? Tentando manipular ele. Por isso, a gente precisa entender a magnitude da graça. Que é a graça? Porque nós vivemos num tempo da graça que a gente fala, né? Porque nós vivemos aquilo que os profetas viram, ouviram, sonharam, tiveram revelação. Aquele que iria vir. Viria um tempo que viria aquele que seria o sacrifício que pagaria por todos os pecados e perdoaria os pecados. E a partir disso, nós seremos perdoados. Sacrifício de Jesus. Eles estavam aguardando isso. Nós vivemos esse tempo. Eles já criam na graça, tá? A graça que iria vir. Nós cremos na graça que já veio. Como funciona a graça? Nada do que eu faça consegue manipular a Deus. Por isso que o Senhor diz que é uma graça imerecida. Eu não mereço nada. Ele faz porque o amor dele é assim, porque ele decidiu fazer. Por isso que é uma maravilhosa graça. Nenhuma bondade que eu faça, nenhum arrependimento que eu faça, que eu tenha, né? Nenhum bom comportamento que eu faça, nada daquilo de boa moral, bons costumes, sendo uma boa pessoa, nada do que eu faça vai conseguir se equiparar ao sacrifício de Jesus na cruz. Nenhuma obra que eu faça. Com esse entendimento, eu consigo entender o que Jefté tentou fazer. Jefté havia absorvido a cultura pagã, como muitos a gente viu ali. O que está na cabeça de Jefté ali? Existe uma troca, porque tinha o Deus da chuva, o Deus da colheita, por exemplo, quando nós lemos o Salmo, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que esse salmo está falando dessa forma? Porque existiam sacrifícios nos montes e debaixo de árvores, principalmente nos montes, porque eles achavam que estavam mais perto de deuses, né, dos deuses, e faziam sacrifícios. Muitos povos, muitas pessoas faziam sacrifícios. O salmista, quando ele escreve, e o que ele está dizendo? Eu olho para os montes, o que ele está vendo? Sacrifícios e idolatria. E ele diz: de onde vai me virar o socorro? Do monte, desse sacrifício, não. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quer dizer, esse sacrifício do monte aí não é nada. Porque o meu Deus, o meu socorro vem do meu Deus que é maior do que qualquer monte. Ele fez todas as coisas. O salmista sabia disso. Então, a gente tendo esse entendimento de que o nosso Deus não é manipulável e nós não podemos ter idolatria com Deus, a gente começa a entender mais a graça e vivemos uma graça abundante. Minha irmã, então, tudo que eu faço é ruim, nada que eu faço é aceitável. Lembrando que aquele que tem Jesus, que conhece a Jesus, que tem Senhor Jesus por Salvador e por Senhor, né? Jesus por Senhor e Salvador, que reconhece isso, começa a buscar viver como Cristo, que é como nós, por exemplo, começamos a conversar ontem no discipulado. Estamos falando sobre as cartas de João, 1 João, por exemplo. Precisamos, a gente vai começar a agir e a nos comportar mais parecidos com Jesus. Então as nossas obras vão melhorar. O pecado ainda habita em mim, mas como que essa obra vai ser recebida em Deus? Porque passa pela cruz primeiro.
ela é santificada em Cristo. Porque qualquer jejum, qualquer oração, qualquer culto, qualquer adoração que eu fizer ao Senhor, não seria e não será aceita se não passar pela cruz. Por isso eu preciso ter esse entendimento. Não adianta eu ir para o culto no domingo ou qualquer dia da semana, participar de um congresso, do que for, ir lá fazer muito, 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 achando que é na minha força. Fazendo para o Senhor. Porque eu amo o Senhor, porque eu estou ali. E como que o Pai recebe essa adoração? Porque passa pela cruz, porque passa pelo sangue de Cristo. Ali ela é santificada, ali era purificada, ali minhas obras são santificadas, são purificados, por isso ele recebe. Com esse entendimento, a gente percebe aqui que Jefité estava totalmente equivocado, porque o Espírito do Senhor já havia se apossado dele, ele já estava avançando contra os amonitas, bastava seguir. Ele ia receber a vitória, independente de qualquer voto. Estou dizendo para que a gente não tem que fazer voto? Não é isso. Mas os nossos votos não podem, não são armas de manipulação a Deus. Deus não se permite ser manipulado. E quando nós estamos cegos pelo pecado, é isso que a gente naturalmente vai tentar fazer. Por quê? Por causa do pecado que habita em nós. Lembra que o nosso coração, ele foi criado, nós somos criados para adoração. Se nós não estivermos adorando ao único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, o nosso coração se torna, ele se transforma de adorador para um coração idólatra. E a idolatria funciona dessa forma. Não tem meio termo. Ou nós somos adoradores ou nós somos idólatras, tá? Segue aí na sua Bíblia, volta lá, versículo 31. Aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. O que que Jefté fez? Eu estou indo, se eu vencer, seja quem for que vier me encontrar na porta, eu vou oferecer em holocausto. Algumas pessoas, tá, entendem que Jefité não sacrificou a filha. Holocausto quer dizer queimar. É oferecer no altar e queimar, tá? Alguns entendem que não foi bem assim. Jefté não sacrificou a filha, ele não fez e tal. Não foi isso que Jefté fez, não. Ele ofereceu ela para ficar servindo ao Senhor a vida inteira, sem poder se casar. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Está dizendo que realmente ele fez uma oferta de holocausto. Eu não sei como está na sua tradução. Eu tenho uma outra aqui, mas eu acho que é bem parecido. Versículo 31, 11, 31. Deixa eu ver a outra que eu tenho aqui. Então será que o que quer que saia das portas da minha casa para me encontrar, certamente será do Senhor, e eu oferecerei como oferta queimada. Esse aqui é a tradução King James, que eu tenho aqui, de 1611. Com oferta queimada. Então, agora você consegue entender por que que a gente leva um tempo, né? Nessa passagem aqui. Vamos lá. O nosso Deus, ele não é um Deus que compactua com o sacrifício humano, tá? Mas Jefté prometeu fazer. Os deuses amonitas e dos moabitas aceitavam ofertas humanas como sinal de total dedicação. Então a gente começa a entender da onde veio essa ideia de Jefté. Possivelmente ele foi impulsionado por tudo aquilo que ele absorveu. Lembra que quando a gente começou a falar quem era, primeiro a gente falou quem era Jefté, depois você volta lá no canal do YouTube. Jefté, ele foi expulso de casa, ele teve que virar líder de gangue, né? Vamos dizer assim, nos dias de hoje, na palavreado de hoje, para poder sobreviver. Então, o meio em que Jefté viveu, ainda que ele soubesse que existia um único Deus, o que ele absorveu não foi nada bom.
Vai lá para Segunda Reis, capítulo 3. Você está em Juízes. Vai um pouquinho mais à frente, você vai passar Primeira Reis, Segunda Reis, capítulo 3. Segunda Reis, capítulo 3 fala da a rebelião de Moabe. Todo esse capítulo 3 aqui vai falar sobre coisas que o Senhor não aprova. Segue lá. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Lembrando que Acabe, a gente sabe que foi um rei totalmente desviado, né? Ele não servia ao Senhor, apesar de ter sido rei em Israel. Versículo 2: Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Depois, você lê todo esse capítulo 3 de Segunda Reis, que vai falar sobre o comportamento de Jorão. A gente de cara aqui percebe que ele não estava fazendo aquilo que o Senhor agrada. Eles tinham o hábito de oferecer ofertas que eram abominação ao Senhor. Os moabitas tinham esse hábito. Então, provavelmente Jefté absorveu isso, tá? Por causa de onde ele vivia. O Senhor teria livrado Israel de qualquer jeito, mesmo sem um voto precipitado de Jefté, foi o que eu falei. Por quê? Porque o Senhor já havia, o Espírito Santo já havia se apossado de Jefté. Aí você pode pensar, tá ok. Mas como que alguém que estava cheio do Espírito consegue tomar uma atitude dessa, uma decisão dessa? Ele foi cheio do Espírito para avançar e vencer, mas ele decidiu agir de uma forma precipitada. Isso mostra que estarmos com o Espírito Santo não deixa a gente sem o nosso raciocínio e sem as nossas decisões. Observe que a decisão de Jefté aqui, em nenhum momento ele procurou uma orientação dos levitas, dos sacerdotes. Gente, o tabernáculo estava lá, em Sião, ele estava lá. A gente não vê falar do tabernáculo em momento nenhum. Teve uma das nossas conversas que a gente foi ler onde estava o tabernáculo. O tabernáculo está lá. Os sacerdotes, os levitas, por que que não foi lá procurar? Essa passagem que a gente viu aqui, que fala sobre oferecerem holocausto, a gente falou sobre as ofertas consagradas chamadas erem. Essa palavra queria dizer que pertencia exclusivamente a Deus e não deveriam ser utilizados pelo homem, mas também era oferecida à destruição. Quando nós estudamos o livro de Josué, a gente falou sobre o Erem, explicamos sobre essa palavra, o que quer dizer exaustivamente. Rapidamente eu vou dizer aqui: era o que era consagrado a Deus e tinha que ser destruído. Mas quem dava essa ordem era Deus. Não era Josué, ou não era Jefté, ou não era Sansão, ou não era Débora, não era nenhum líder e ninguém, nem levita, nem sacerdote, que decidia o que deveria ser consagrado a Eremo. Quem decidia isso era o próprio Deus. Vai lá em Levítico 27, você está em Juízes, volta só um pouco. Você vai passar por números, volta como quem vai para Gênesis. Abre a sua Bíblia em Levítico, capítulo 27, a gente vai ler o 28 e o 29. Muitos acreditam que Jefté se baseou nisso aqui para poder, como base para executar, para realmente fazer, concluir o voto que ele havia feito para Deus, tá? Não ter voltado atrás.
Juízes 20, desculpe, 27, versículo 28 e 29 diz assim: Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa consagrada para destruição poderá ser resgatada, terá que ser executada. A gente lê isso aqui e pode criar um nó na cabeça e pensar que o Senhor estava anotando embaixo, assinando embaixo, dizendo que pessoas poderiam ser sacrificadas em holocausto a Deus, por exemplo. Quando nós vimos Josué, nós vimos que quem decidia era o Senhor. Por exemplo, a cidade de Ai deveria ser totalmente consagrada ao Senhor. Tudo em Ai deveria ter sido consagrado ao Senhor. O que que aconteceu? Teve uma pessoa que foi lá, pegou uma capa, pegou ouro e levou para si e trouxe um problemão para Josué, tanto que quando eles avançaram, perderam, porque o Senhor disse que não podia pegar nada. Eles primeiro perderam a luta, a batalha, e depois é que eles venceram. Porque havia uma ordem direta de Deus: não pegue nada, tudo deve ser destruído. Então, o Herem era necessário que fosse uma ordem direta de Deus. Jefité não recebeu essa ordem. Então, ele não poderia ter feito isso, tá? Nessa passagem que a gente leu ali, diz que elas não podiam ser vendidas nem resgatadas. Até mesmo um ser humano consagrado deveria ser morto. Esta última afirmação é intrigante porque normalmente os seres humanos que pertenciam a Deus deveriam ser resgatados. Um exemplo clássico disso é os primogênitos. A gente vê na Bíblia muitas vezes fala assim que o primeiro filho pertencia ao Senhor, mas o Senhor não mandava matar, consagrar os filhos em holocausto. O único que o Senhor pediu foi a Abraão e a mesmo assim o Senhor proveu o cordeiro, lembra? Abraão não matou o seu filho. Então os primogênitos, eles eram resgatados por dinheiro, por exemplo, porque seu lugar era ocupado pelos levitas. Como existem equívocos quanto ao significado preciso deste estatuto e tem sido suposto que ele autoriza sacrifícios humanos, dos quais a filha de Jefté e a entrega dos 7 filhos de Saul aos gibeonitas são representados como exemplos em conformidade com a lei. Pode ser apropriado afirmar que tal visão é totalmente admissível. O que está dizendo aqui? Quando a gente lê essa passagem de Levítico 27, do 28 ao 29, a gente pode pensar assim: oferecer em holocausto, a gente teve o caso da filha de Jefité, a gente teve os 7 filhos de Saul. Então Deus está assinando embaixo nisso, ele está dizendo que está ok? Não, Deus não, 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 ele não está ok com isso. Irmã, como você tem certeza? Agora a gente vai ver onde é proibido, onde o Senhor diz claramente que é proibido oferecer seres humanos em holocausto. Os pais são expressamente proibidos de sacrificar seus filhos, por exemplo. Nós estamos em Números, vai para Deuteronômio capítulo 12. É o próximo livro, vai estar em Números. Deuteronômio capítulo 12. Seria muito bom se você estiver acompanhando na sua Bíblia, marcando, por favor. Se tiver algum comentário ou dúvida, coloca no chat, que depois a gente vai ler. Deuteronômio 12, versículo 30. 12, 30. A gente vai ler o 30 e o 31. Não adorem o Senhor, o seu Deus, de maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem aos seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. Isso
Em Deuteronômio, é antes de Juízes, é antes de Jefté nascer. O Senhor já tinha dado essa ordem. Outro exemplo, que o Senhor não se agrada. A gente está vendo que o nosso Deus não se agrada, ele não ensina embaixo. Vai em Salmos, capítulo 106. É necessário que a gente veja essas referências para mostrar que o voto que Jefté fez foi realmente um voto translocado, um voto sem juízo, sem pensar. Salmo 106, versículo 37. Vamos ler do 34 até o 30, até o 38. Salmo 106, do 34 até o 38. Diz assim: Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. É o que a gente está falando já tem um tempo, né? Em relação ao que está acontecendo no livro de Juízes. É exatamente isso aqui. É o versículo 34, 35 de Salmo 106 está dizendo exatamente o que a gente tem falado, né? Repetidas vezes aqui. Versículo 36. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Olha aqui, ó, 37. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. A terra foi profanada. Então o Senhor não estava de acordo com o voto de Jefté. Vai lá para Jeremias 7. Jeremias, capítulo 7. Passa Salmos, vai passar Isaías, você vai achar Jeremias. Jeremias 7, 31. 7, versículo 31. Construíram o alto de Tofete, um vale de Ben-Hinom, para queimarem em sacrifício seus filhos e suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Isso aqui são palavras do Senhor. Nunca ordenei e nunca me veio à mente. Quer dizer, o Senhor nunca sequer existe uma hipótese, uma suposição de que isso poderia ser agradável a Deus. Vai agora em Ezequiel, capítulo 16. Você está em Jeremias, vai passar por Lamentações, você vai encontrar Ezequiel. Capítulo 16, a gente vai ler o versículo 20 e o 21. Ezequiel 16, o 20 e o 21 diz o seguinte: E você ainda pegou seus filhos e filhas, que havia gerado para mim, e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos. Tá bem claro, né, gente? Bem claro que o nosso Deus não assina embaixo sobre isso. As regulamentações precedentes foram evidentemente designadas para prevenir a precipitação em fazer votos. O que está dizendo aqui? Tudo isso que a gente leu, Deuteronômio, Salmos, Jeremias, Ezequiel, são algumas determinações claras para que o povo de Deus não fizesse nenhum tipo de voto precipitado. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Meu Eclesiastes sumiu, não marquei. Abre aí na sua Bíblia, Eclesiastes. Eclesiastes 5, 5, 4.
Eu achei que eu tinha marcado para adiantar, mas eu não marquei. Eclesiastes 5. Coladinho com Provérbios. Eclesiastes 5, encontrei. Obrigada. Encontrei. Eclesiastes 5, versículo 4. Eu marquei, mas não marquei dentro da Bíblia para ser mais rápido para gente. Eclesiastes 5, 4 diz assim: Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. Eu estou lendo o 4. Vamos ler o 5. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Vamos estender um pouquinho sobre essa parte aqui dos votos. O capítulo 5 aqui de Eclesiastes, na minha Bíblia, do versículo 1 até o versículo 7, tem o título assim: O temor devido a Deus. Quando a gente vai fazer um voto ao Senhor, a gente precisa ter temor. Porque a gente está prometendo alguma coisa para Deus que criou todas as coisas, o nosso Deus. Então não pode ser de qualquer forma. A gente tem que ter responsabilidade, ter entendimento do que está fazendo. Essa passagem aqui de Eclesiastes nos ensina um pouco sobre isso. Vai lá no versículo primeiro. Diz assim: Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Quer dizer, vai oferecer sacrifício de qualquer maneira sem ouvir. Versículo 2: Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessa diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: O meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Então, o voto ele precisa ser consciente. Jefté não teve consciência do que estava fazendo. Volta lá para Juízes 11. Juízes 11, versículo 31. Finalzinho ele diz assim: Será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Ah, ele estava realmente decidido a entregar o que viesse recebê-lo em holocausto. Ele realmente decidiu isso. Segue na sua Bíblia aí, versículo 32 e o 33 diz assim: Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Quando a gente lê esse versículo 32, dá a sensação de que, opa, o Senhor deu a vitória a Jefté por causa do voto que ele fez. Quando a gente lê batido sem parar para pensar. Mas observe que quando a gente leu aqui o versículo 29, antes do voto, o Espírito do Senhor já havia se apossado de Jefté e ele já estava indo ao encontro dos amonitas. A vitória seria dada. Porque assim o Senhor decidiu isso. O voto não fez diferença nenhuma aqui para a vitória que Jefté teve, tá? Versículo 33. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças, de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Então aqui a gente vê de cara que foi rápido, a vitória foi papum, não tem muito discurso aqui, muita coisa escrita sobre isso. A vitória já o Senhor deu. Versículo 34.
Até o 40 diz assim: Quando Jefité chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias todos os anos para celebrar a memória da filha de Jefité, o Gileadita. E assim termina o capítulo 11, sem o Senhor dar uma palavra. Jefité ele podia até ter aprendido a ser um ótimo guerreiro, mas de lei ele não conhecia nada. Ele não era levita, não era sacerdote, não procurou conselhos, não procurou sequer tentar se arrepender. Ele simplesmente decidiu cumprir um voto sem sentido que ele havia feito. O interessante é que ele lembra que ele não poderia deixar de cumprir o voto, mas ele não lembra que o Senhor tinha dado ordem a não sacrificar os filhos. Talvez ele tenha pensado, não posso sacrificar os filhos a outros deuses, mas eu posso ao Deus dos exércitos, mas o Senhor deixa claro que não aceitava isso. Jefté conhecia alguma coisa, mas não vivia. Ele conhecia o Deus de Israel, talvez de ouvir falar, ou da sua infância, ou de alguma coisa, ou das histórias contadas, né, do que era passado de costume oral, boca a boca, contando, mas ele não conhecia de verdade quem era o Deus de Israel, um Deus de misericórdia, um Deus que jamais iria pedir que um pai entregasse sua própria filha queimada como oferta a partir de um voto sem sentido e sem pensar que ele havia feito. Alguns entendem que também, como chega aqui no final que fala assim, olha, no versículo 39, o finalzinho fala assim, ó, assim ela nunca deixou de ser virgem. Alguns acreditam que por causa disso aqui, do que está escrito aqui, é que ela ficou servindo lá no tabernáculo e nunca se casou. Mas a palavra que foi usada ali, exatamente que a gente já comentou sobre, é exatamente a palavra que fala sobre oferecer em holocausto, quer dizer, queimar, destruição, sendo destruído. Alguns acreditam que não. Outros também entendem que a casa da época era feita de 4 cômodos e que quando Jefité pensou sobre fazer esse voto, quando ele faz o voto, ele pensou que o que viria ao encontro dele seria um animal, porque eles dizem que a casa de 4 cômodos, na frente, assim, bem na entrada, próxima à entrada, ficava como se fosse o curral dos animais. Mas isso é muito improvável. Mas tem gente que pensa assim. Eu vejo que, infelizmente, o meu entendimento, do tudo que eu busquei, por isso que eu falo que toda vez que eu leio me dói a alma, Jefté, infelizmente, cumpriu um voto sem sentido que ele fez. Observe que em nenhum momento do texto bíblico é citado que o Senhor pediu que Jefté dedicasse sua filha ao Senhor. Também em nenhum momento Jefté consulta algum sacerdote sobre o voto que havia feito.
Ele não conhecia, nem ele nem a filha, porque você vê que a filha dele fala assim: então o senhor cumpra. Provavelmente porque ela havia aprendido isso com o pai. Aqui Jefté mistura adoração a Deus com rituais pagãos, que foi o que a gente leu em Ezequiel, né? Que o Senhor fala, vocês estavam oferecendo. Ele fez uma mistura, que a gente leu em Salmos 106. Ele fez uma mistura ali, ele misturou Deus de Israel com outros deuses. Como acontece com outros juízes, em Jefté se conjugam a presença de Deus, que dá a vitória, com ações humanas que obscurecem a história. Necessitamos de olhos para ver as duas coisas. Ainda assim, Jefté é lembrado no Novo Testamento como um herói da fé, ao lado de Samuel e dos profetas. Isso dá uma bugada na mente da gente, não dá? Fala em Hebreus 11 para a gente poder encerrar. Lembre-se que a Bíblia não esconde pecado. Hebreus 11, ahn, versículo 32. Hebreus 11 é o que a gente conhece como, né, tem o nome de Galeria dos Heróis da Fé, mas não tem esse título, né? Por que uma galeria? Porque são citados nomes de pessoas que tiveram fé, que venceram pela fé e etc. Jefté é citado aqui. Versículo 32 diz assim: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Jefté, ele alcançou a vitória, ele cria. O problema não foi a falta de fé de Jefté. Tanto que ele teve fé, que ele foi, o Senhor deu a vitória, e ele é citado como alguém de fé aqui em Hebreus. O problema foi a falta de conhecimento real de quem era o Deus que ele servia, de pensar antes de fazer um voto, como a gente viu, de entender que Deus é único. A gente precisa entender que o nosso Deus não divide altar. O nosso Deus, ele não absorve e não recebe idolatria. O nosso Deus é Deus, é o único Deus. Não dá para pegar o altar do Senhor e botar um pedaço para Deus, outro pedaço para Baal, outro pedaço para Astarote. Não, vou botar um aqui no canto. Sabe aquela história? Põe uma estatuazinha de um santo aqui, eu rezo. Vai que esse aqui, né? Vai que esse aqui resolve uma parte que o outro não resolve. Não funciona assim. Talvez você esteja falando assim, minha irmã, mas assim, eu não faço isso. É, muitas vezes a gente não faz. Alguns fazem, ou às vezes a gente não faz. Mas muitas vezes a gente divide o que tem que ser o altar só do Senhor, com coisas que não são deuses palpáveis. Nosso ego, nossos sonhos, coisas que a gente coloca dividindo, querendo dividir o lugar. A gente pensa que está dividindo, porque na realidade, quando a gente tenta dividir, o Senhor sai dali. Ele não vai ficar ali, naquele altar, dividindo espaço. Se eu chego com o outro para tomar o lugar, o nosso Deus faz assim: resolva-se com ele. Lembra o que Deus falou com o povo, com os líderes, né? Aqui em Juízes, sobre. Acho que foi Juízes 10. Ah, 7, 8, 9, 10, é. Que o Senhor falou quando os líderes, quando foram pedir socorro para o Senhor, o que que o Senhor fala aqui? Em Juízes 10, 14. Clame aos deuses que vocês escolheram, que ele os livre na hora do aperto. Se sou eu que dou conta de tudo, o Senhor vai dizer assim para mim: Ué, se resolva. Você mesmo se resolva na hora do aperto. Você não dá conta? Você não é a inteligente, você não é a forte,
Você não é que dá conta de tudo, você não é que resolve tudo, então vai lá e resolve. Vai lá e dá seu jeito. Se é o meu ego que eu coloco ali, você não é quem pode, não é poderosa, não tem um ego grande, resolva com que o seu ego resolva. Se a gente colocar nos dias de hoje, eu acho que é muito importante todos os dias a gente analisar e pensar o que que eu estou colocando no lugar onde o Senhor tem que estar. O Senhor tem que ser o centro de toda a minha adoração, de toda a minha vida. O que quer dizer isso? Eu tenho que estar feito uma doida o tempo todo, sabe? Enlouquecida, falando com Deus, não dou atenção para nada, porque eu vivo no outro mundo, no outro planeta. Não. Quando que o Senhor está no centro e a adoração é para Ele e eu não vou fazer um voto sem sentido igual o de Jefté, por exemplo? Quando eu conheço esse Deus, quando eu procuro parecer com Jesus, como que eu consigo? Aprendendo da palavra, como nós estamos fazendo. Agora, eu não tenho justificativa para pecar nessa área. Ou pelo menos, se eu pecar, eu sei exatamente onde eu pequei, qual pecado eu devo confessar, qual pecado que eu devo me arrepender e voltar de onde eu caí. Com o entendimento, a gente consegue evitar o pecado, e se acontecer, a gente sabe exatamente o que foi, a gente volta lá para onde pecou, se arrepende e o Senhor nos perdoa. E com isso a gente vai caminhando e nos parecendo mais com o Senhor. O Senhor, ele precisa estar no lugar onde ele deve estar sempre, sendo o centro da minha vida. Tudo que eu fizer tem que ser por ele e para ele. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se tem alguém que tem um entendimento diferente dessa passagem de Jefté, né, de Juízes, mas eu eu entendo realmente que foi feito, infelizmente, uma um holocausto da própria filha. Isso é quando a gente não procura conhecer o Senhor. A gente conhece o Senhor de ouvir falar. Ah, eu amo Jesus, mas assim. Ah, mas isso aqui ele não se incomoda. Ah, eu sei quem é Jesus, mas agir desse jeito não tem problema. Continuar pecando nessa. Ah, isso não é pecado, nada a ver. É, Deus não se incomoda com isso, não. Aí a gente vai se assemelhando cada vez mais a Jefté. Amém? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, alguma pergunta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Alguém quiser colocar algum comentário? Eu olhei aqui, são os comentários de quando o pessoal chegou, dando a paz. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse estudo. Amém? Senhor, nessa noite nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos perdão, Senhor, todas as vezes que tentamos fazer do nosso Deus um ídolo. O Senhor não é o nosso ídolo. Pai, nos ajuda a te adorar e não idolatrar. Nos ajuda, Senhor, a sermos filhos fiéis que te conhecem, que te amam, que têm prazer, porque seus mandamentos não são pesados. Não nos deixe, Senhor, mesmo sendo usados pelo Espírito Santo, muitas vezes cheios da unção, muitas vezes, Senhor, falando em línguas, sendo usado em curas e milagres, sinais e maravilhas. Temos um comportamento tão terrível, nos perdoa. Não nos deixe ser assim. Nos faz, Senhor, dar frutos, porque os dons, Senhor, o Senhor dá a quem quer. Mas, Pai, os frutos só uma boa árvore pode dar. Nos ensina, Senhor, a dar bons frutos, frutos que alimentam, Senhor, que são saudáveis, porque uma árvore má não pode dar frutos bons. Nos ajuda. Nessa noite nós nos arrependemos, Senhor, de toda idolatria. Todas as vezes que tentamos dividir o altar com qualquer outra coisa, nós nos arrependemos nessa noite. Seja o centro da nossa vida, nos comanda, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós louvamos a Ti nessa noite, Senhor. Firma-nos em Ti, nos dá força, reveste-nos de fé,
mas também de obediência. No nome santo de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Ana, Elisete, a Vanessa. Boa noite. Beijo, Elisete. Temos aqui Janaína, meu filho Pedro e presbítero Dionis. Glória a Deus. Chegou aqui meio atrasado, mas chegou. Glória a Jesus, gente. Deus abençoe. Acredito que segunda-feira a gente está de volta, continuando para encerrar a história de Jefité no próximo capítulo. Fiquem com Deus e muito obrigada. Até segunda.